Bom dia, meus queridos irmãos. As primeiras ações no ministério terreno de Jesus é o título da lição de hoje, que se encontra no capítulo 2. Vamos dar ênfase dos versículos 1 ao versículo 11. O início de todo o projeto, de toda a missão, é difícil. Foi para Jesus também, porém não foi só no início. As dificuldades o acompanharam durante toda a sua vida. A rejeição da sociedade à sua mensagem e ministério foi constante. Mesmo seus discípulos tinham momentos de sentimentos bons e ruins. Confiavam nele, mas não sabiam a natureza exata da sua missão. Para propagar e explicar seu ministério, Jesus usou 3 formas: a pregação, os milagres, ou melhor, os sinais, e o ensino. Seus métodos variavam, mas o objetivo era o ensino, o entendimento. Os milagres não eram simplesmente a demonstração do seu poder, eram sinais a fim de ensinar sobre o reino de Deus. No capítulo 2 começam os grandes sinais que Jesus operou. Os sinais apontam para ele mesmo, para quem ele era e para a sua obra. Os versículos de 1 a 12 contam a história de um casamento em Caná, para onde Jesus e seus discípulos foram convidados. Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos estavam lá também. Provavelmente Maria era próxima da família dos noivos. Vamos ler o texto. No 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Respondeu Jesus: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele mandar." Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água." E os encheram até a borda. Então lhes disse: "Agora levem um pouco ao encarregado da festa." E assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam retirado a água. Então chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho e depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora." Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram durante alguns dias. É importante notar, conforme diz o pastor Hernandes, que Jesus dedicava tempo para celebrar com seus conhecidos suas alegrias e prazeres. Esse primeiro milagre de Jesus repulsa o temor irracional de que ser cristão rouba a felicidade, as alegrias da vida, ou de que a lealdade a Cristo não combina com as alegrias e prazeres inocentes que podemos partilhar com os nossos queridos amigos e parentes. Ao comparecer à festa de casamento com seus discípulos, Jesus mostrou que ele aprova as alegrias sãs, saudáveis e santifica o casamento, bem como as nossas relações sociais. O texto, no versículo 2, diz que Jesus foi convidado. Estava iniciando uma família. A maior necessidade de um lar é da presença de Jesus. Ele deve ser convidado para estar em nossa casa. O versículo 3 diz que o vinho acabou. Tendo acabado o vinho, mesmo quando Jesus está presente, pode faltar alegria no casamento. No contexto, o vinho era a principal provisão no casamento e também simbolizava a alegria. Pode ler lá em Eclesiastes 10, 19a e b. Um crente verdadeiro enfrenta lutas, dissabores, tristezas e decepções. Lidam com doenças, pobreza e escassez. Mesmo quando Jesus está conosco, somos provados para sermos aprovados. Apesar de que o vinho fosse considerado indispensável para a alimentação na Bíblia, conforme Gênesis 14, 18, Números 6, 20, Deuteronômio 14, 26, Neemias 5, 18, Mateus 11, 19, confiram lá.
A embriaguez não era aceitável. Também podemos conferir em Levíticos 10, 9, Provérbios 23, 29 a 35, Provérbios 31, 4 a 5, Eclesiastes 10, 17, Isaías 28, 7, 1 Timóteo 3, 8. O cristão deve ser temperante sempre. Vale lembrar também que o vinho do tempo de Jesus era feito de maneira diferente de como conhecemos hoje. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. A hospitalidade no Oriente era um dever sagrado. As bodas duravam uma semana e acabar o vinho em um evento tão importante era algo humilhante para a família. Maria identificou o problema e prontamente foi a Jesus, seu primogênito. Ela, no seu íntimo, não esquecera do nascimento miraculoso do seu filho. Lembrava das palavras do anjo Gabriel registradas em Lucas 1, 32 a 33. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Maria não disse a Jesus o que ele deveria fazer. Ela simplesmente lhe contou o problema. Nas nossas vidas também devemos diagnosticar o problema com urgência e levá-lo para a pessoa certa, Jesus. Antes de comentarmos as crises que atingem a família, devemos levar o assunto aos pés de Jesus. Nossos dramas familiares não devem se tornar motivos de murmuração, mas de intercessão. Em vez de envergonharmos a família com a divulgação de nossas limitações e fraquezas, devemos confiadamente apresentar essa causa a Deus em oração. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Jesus não foi indelicado com Maria. Mulher era uma forma respeitosa de se dirigir a uma senhora. Ele usou a mesma palavra em João 19, 26, quando estava pendurado na cruz, e com Maria Madalena ao aparecer após a ressurreição, no capítulo 20, versículo 13. A minha hora ainda não chegou. Ele quis dizer que o que ele fosse fazer não dependeria do tempo e vontade humanas, mas da vontade do Pai Celestial. Essa hora não chegada também está citada no capítulo 7, versículo 30. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Leio também capítulo 8, versículo 20, capítulo 12, versículo 23 e 27, capítulo 13, versículo 1 e 17, versículo 1. Continuando, versículo 5 a 8 de João, capítulo 2. Façam tudo o que ele mandar. Obedeçam às ordens de Jesus. Maria não sabia o que Jesus faria, mas confiava como crente na sua providência. Jesus ordenou que os servos pegassem as talhas que estavam usadas para lavar as mãos, os copos, os vasos e outros utensílios e as enchesse de água até a borda. Eles poderiam ter argumentado e até questionado Jesus, mas obedeceram prontamente, completamente. As ordens de Jesus não devem ser discutidas, mas obedecidas. Faltou o vinho e Jesus mandou trazer água. Este é o sentido espiritual. A água que servia para a purificação exigida pela lei e costumes judaicos representa toda a antiga ordem do cerimonial judaico que Cristo haveria de substituir por algo melhor. O vinho simboliza a nova ordem, assim como a água nas talhas simboliza a antiga ordem. Precisamos entender que com Jesus o melhor sempre vem depois. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Quando Jesus intervém, o melhor sempre vem depois. Jesus não só transforma, como regenera. Ele não só transformou a água em vinho, como em um vinho excelente. Quando ele transforma nossas vidas, é para melhor. Ele transforma casamentos, transforma famílias, transforma relacionamentos entre pais e filhos, sempre para melhor. E se assim confiarmos e o deixarmos fazer. Quando Jesus realiza um milagre em nossa casa, grandes coisas acontecem. Jesus operou um milagre, um sinal naquele casamento.
O que é um sinal? É algo que aponta para além de si, para outra coisa maior. Não bastava o povo crer nas obras de Jesus, precisava crer nele e no Pai que o havia enviado. Depois do milagre, são registradas duas consequências. A glória de Jesus se manifestou e os discípulos creram nele. Os servos viram o sinal, o milagre, mas não a glória. Os discípulos, pela fé, perceberam a glória de Jesus por trás do sinal e creram nele. Versículo 11. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e seus discípulos creram nele. Amém.